Olá, segundo ano, vamos dar prosseguimento então à segunda semana do volume 2 do PET. A gente vai falar sobre propriedades coligativas, especificadamente com o objetivo de conhecimento da ebulioscopia, tá? Caso vocês não entendam a explicação desse vídeo, vocês podem acessar esse link aqui no YouTube e tirar as suas dúvidas, ok? Então, antes de entender o que é ebulioscopia, a gente precisa entender alguns conceitos primários, principalmente esses dois aqui, ó. Pressão de vapor, que eu vou chamar sempre de PV para abreviar. O que é a pressão de vapor? Olha só, quando as moléculas elas deixam a substância no estado líquido por evaporação, essas próprias moléculas que estão agora no estado de vapor, elas exercem pressão sobre o líquido, quando em equilíbrio com o estado líquido, quando a velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação. Para quem não sabe, a evaporação é o processo de mudança de estado físico do estado líquido para o gasoso e condensação do gasoso para o líquido. O que é a volatilidade? É a capacidade de um líquido de evaporar. Então, um líquido que é mais volátil, ele evapora mais facilmente. Um líquido menos volátil tem mais dificuldade para evaporar. Por exemplo, o álcool evapora mais rápido que a água, logo ele é mais volátil. Por que o álcool evapora mais facilmente? Porque a temperatura de ebulição dele é menor, tá? E aí tem a ver também com a questão das interações intermoleculares que são mais fracas, ok? Um líquido mais volátil apresenta então maior pressão de vapor, porque você vai ter uma maior quantidade de moléculas no estado de vapor, então essa maior quantidade de moléculas no estado de vapor vai exercer uma pressão maior, ok? Então, por que a água evapora, a água entra em ebulição, desculpa, a 100 graus Celsius e o álcool a 76 graus Celsius, devido às interações intermoleculares. As interações intermoleculares da água elas são mais fortes que as interações intermoleculares do álcool. Então, para chegar a ebulir, a água precisa de uma temperatura maior, ou seja, precisa de mais energia para romper as interações intermoleculares da água do que do álcool, ok? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que a pressão de vapor é inversamente proporcional à intensidade das interações intermoleculares. Então, quanto maior for essa pressão das moléculas no estado gasoso, menor vai ser a intensidade das interações intermoleculares. Aí, esse gráfico é muito utilizado para explicar essa matéria, porque ele relaciona tudo. Então, é um gráfico no eixo Y de pressão de vapor versus temperatura em graus Celsius no eixo X. Então a gente tem três curvas, A, B e C. A gente não sabe quem é A, quem é B, quem é C, mas a gente pode inferir que a partir da ordem crescente, que a pressão de vapor de A vai ser sempre maior que a de B, que vai ser sempre maior que a de C. Se você traçar uma linha reta aqui, por exemplo, ó, aqui assim, ó, você vai verificar que sempre a pressão de vapor de A vai ser maior que a de B, que é maior que a de C. A intensidade da interação, quem que é maior? Como a pressão de vapor é inversamente proporcional à intensidade da interação, como está escrito aqui em cima, a interação intermolecular de C é maior que a de B, que é maior que a de A. Então, a pressão de vapor é diretamente proporcional à volatilidade. Quanto mais volátil, maior a pressão de vapor. Então, A é maior que B, que é maior que C. Esse gráfico vai cair uma questão desses nas provas, tá? E nas atividades. Então, a partir do gráfico, podemos inferir que a pressão de vapor aumenta com o aumento de temperatura, fato. Então, se eu estou aumentando a temperatura aqui, ó, a pressão de vapor está aumentando, ó. Olha só, se você seguir aqui no gráfico. Quando a pressão de vapor de um líquido iguala à pressão externa em um ambiente aberto, o líquido entra em ebulição. Então, pressão de vapor igual à pressão externa ou igual à pressão atmosférica, a gente entende que o líquido entra em ebulição. A temperatura em que isso ocorre é chamada de temperatura de ebulição. Quando a pressão de vapor de um líquido iguala à pressão externa em um ambiente fechado, o líquido entra em ebulição. Qual que é a explicação para isso? A pressão de vapor no interior das bolhas de vapor formadas na superfície sofrem pressão externa. E antes de evaporar, são desfeitas. No entanto, quando a pressão de vapor das bolhas é igual ou maior que a pressão interna, as bolhas se rompem liberando o vapor. Ok? Então, antes ela vai sofrendo a pressão externa. E aí ela não consegue passar para o estado de vapor. Quando iguala a pressão de vapor à pressão externa, então essas bolhas elas se rompem e o vapor consegue sair, ok? Entrando em ebulição. A temperatura em que isso ocorre é chamada de temperatura de ebulição. Agora vamos mais especificadamente para
ebulioscopia. Então, é uma propriedade coligativa que estuda a elevação da temperatura de ebulição de solventes em uma solução. Então, para que um líquido entre em ebulição, é necessário aquecê-lo até a pressão de vapor fique igual à pressão atmosférica, como eu falei anteriormente. Até aí tudo bem. Mas, quando existem partículas insolúveis em meio ao solvente, o processo é dificultado. A ebulioscopia surge, então, para explicar esse fenômeno. Ok. Então, basicamente, uma propriedade coligativa ela é estudada quando a gente adiciona um soluto não volátil a uma solução. O que é um soluto não volátil? É um sal. Por exemplo, se você pegar a água ali e adicionar o sal de cozinha nela, ela vai demorar mais para entrar em ebulição, porque o processo de ebulição tem tudo a ver com a intensidade das interações intermoleculares. Então, se você antes só tinha interações entre moléculas de água, aí você adiciona moléculas ali de NaCl que vão estar dissolvidas ali, você vai ter uma interação entre intermoleculares maior. Então, o que vai acontecer? Como a força dessas interações não ser mais forte, você vai precisar de uma temperatura de ebulição maior para alcançar uma energia para romper essas interações maior. Ok? Então, é um processo que sempre vai lidar com essa questão da adição do soluto não volátil ao solvente, dificultando, então, sua ebulição. Como a ebulioscopia explica isso? Fazendo um aumento da temperatura de ebulição devido ao aumento das interações intermoleculares. Tá, isso aqui está explicado na prática e a gente tem mais um gráfico daquele, só que com 3 substâncias aqui. O éter comum, né? O álcool etílico e a água. Aqui é pressão de vapor no eixo Y, no eixo X a gente tem temperatura. Então, o éter comum, a temperatura de ebulição dele é 34,5, tá vendo? Então, a pressão de vapor dele é maior, tá vendo? A pressão de vapor tá aqui, ó. A temperatura de ebulição do álcool etílico, 78,5, né? E a temperatura de ebulição da água, a gente sabe, 100 graus Celsius. Então, olha só. Quanto maior a temperatura de ebulição, mais fortes as interações. Tá? Então, as interações da água são mais fortes que do álcool que do éter. Quanto maior a pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição. Tá? E aqui, o que a gente tem explicado aqui? Que o éter ele evapora mais rápido, então a pressão de vapor dele é maior. O álcool é mediano e a água evapora devagar, é o mais lento, porque a temperatura de ebulição dele é maior. Então, para alcançar 100 graus Celsius, é muito mais difícil que alcançar 34,5 graus Celsius, tá? Então, isso aqui está tudo escrito para vocês nesse textinho, que é o que eu falei aqui já para vocês, tá? Dissolução. Então, a capacidade de um solvente de dissolver determinado soluto. Após a dissolução, o soluto e o solvente passam a estabelecer entre si interação intermolecular, ou seja, estão interligados. É o que eu já falei também. Aí é típico desses exercícios de propriedades coligativas você estudar a quantidade de mol que você tinha inicial, mol, para quem não sabe, é a quantidade de matéria, e a que você vai obter na quantidade final após a dissolução. Então, quando você pega o NaOH, o hidróxido de sódio, você dissolve ele em água, você vai separar o sódio do OH. Vai ficar o íon sódio mais, hidróxido menos. Então, cada 1 mol que você tinha inicial vai ir para cada parte isoladamente. Ó. Então, 1 mol vai ficar para o sódio e 1 mol vai ficar para o hidróxido. No final, você tem 2 mols de partícula em solução. Então, você tem que aprender a separar isso aqui. Ó. Como que separa? Você pega a partir da tabela periódica, né? Então, o sódio está na coluna 1A, então significa que ele tem um elétron. Como ele é um metal, ele tem tendência a perder elétron. Quando se perde elétron, o símbolo é mais. E o que ganha elétron, o símbolo é menos. Se o sódio perdeu, o outro vai ganhar. Sempre o metal vai perder, vai ficar positivo, e a outra porção vai ficar negativa. Olha nesse caso aqui. Ó. Então, tem uma solução 0,01 mol por litro de cloreto de cálcio, que é o CaCl2. Então, o metal aqui é o cálcio, ele está na coluna 2A, então ele vai ficar 2 mais, ele vai perder 2 elétrons. O Cl, o que vai acontecer? Ele está na 7A, então ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele vai ficar com 8, então ele vai ganhar 1 elétron só que são 2 átomos de cloro, então esse 2 vai vir para frente e o cloro vai ficar negativo. Então, 2 cloros vão ganhar cada um deles 1 elétron. E aí, ó, sozinho, a molécula de cloreto de cálcio a substância de cloreto de cálcio tem
0,01 mol. O cálcio 2+, tem 0,01. E esse aqui é 2 vezes o 0,01. Então, vai ser 2 vezes 0,01 é 0,02 mais 0,01 vai dar 0,03. Ok? E aí a gente tem a solução, então, de 1 mol de sulfato de alumínio, tá? E aí, o que acontece? O alumínio ele é 3+, o 2, igual lá em cima no cloro, vem para trás. O alumínio é 3+, porque ele está na coluna 3A, tá? A atual 13, tá? Coluna 13, que não existe mais a 3A. E a gente tem o sulfato aqui, ó. Aqui tem um 3 aqui. O 3 vai para trás e o 2 vem para cá. Qual que é a ideia? 2 vezes 3, 6 mais. 3 vezes 2 menos, 6 menos. Aí fechou. Tem sempre que estar neutro. Você tem 1 mol aqui. Você vai multiplicar esse 2 vezes 1 mol e 3 vezes 1 mol. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 2 mais 3, 5 mol. Então, o total de partículas em solução é 5 mol. Então, como que a gente vai entender a ebulioscopia, então? O que a ebulioscopia fala? É o aumento da temperatura de ebulição quando se adiciona um soluto não volátil. Quanto maior for a quantidade de soluto que se adicionar, maior vai ser o efeito ebulioscópico, ou seja, maior vai ser o aumento da temperatura de ebulição. Então, se a gente comparar a solução A, B e C aqui dos exercícios que a gente acabou de ver de solução, o que vai acontecer? O sulfato de alumínio, que é o Al2SO4,3, ele tem 5 mol. Então, essa substância ele vai sofrer o efeito ebulioscópico muito mais do que as outras substâncias, porque tem uma maior quantidade de soluto que foi adicionado. Aqui a gente tem 5, na outra a gente tem 0,03 e na outra a gente tem 2 mols. Então, esse aqui tem o maior temperatura de ebulição, vai sofrer um efeito ebulioscópico maior. Então, tem tudo aqui nas mãos, fatiado. Agora é só estudar o texto, rever o vídeo, fazer o seu resumo e bora para as atividades, tá? Então, aqui todas as atividades são 5 só, beleza? Qualquer dúvida, entra em contato comigo. Lembrando que é muito fácil fazer essas atividades, elas não estão difíceis. Qualquer dúvida, como eu falei, entre em contato.